Alô, amigos de Estatística Avançada, aqui é o professor Hélio, iniciando a nossa aula de número 7, né, sobre o tema de regiões de confiança. Bom, vocês já devem estar acostumados, né? Vocês devem lembrar das aulas com o professor Sérgio ou com a professora Bárbara sobre intervalos de confiança, né? Agora a gente usa uma outra palavra, regiões, né? Porque não necessariamente nossa região vai ser o intervalo, por isso que a gente muda o nome. Então, o que vem a ser intervalos ou regiões de confiança, né? Uma outra forma da gente proceder em inferência estatística. A gente tem os testes de hipótese, como nós fizemos, né, o teste T2, T quadrado de Hotelling, e agora nós vamos então fazer essas regiões de confiança. Bem, nada melhor do que um resumo aqui, né, do que um exemplo de um caso univariado, para que fique bem claro isso. Então, suponha que nós temos uma amostra de 31 alunos que nos levou a uma altura média de 175 centímetros e um desvio padrão de 6 centímetros. Então, o que é um intervalo de confiança? Um intervalo univariado que nós estamos acostumados. Consiste em pegar a estatística de teste e cercá-la por uma região com uma probabilidade alta de conter o parâmetro, certo? Essa parte aqui, o S sobre raiz de N, a gente chama de erro padrão, e o T me diz quantos erros padrão eu tenho que incluir para que aquela confiança que eu estabeleci seja atingida. Então, no nosso exemplo da altura, eu pego a média, 175, e vou cercá-la com o T30, 0,025, nós já vamos ver quanto vale isso. O desvio padrão 6, como diz ali em cima, e raiz de 31, que é o tamanho da amostra. Certo? Para quem não lembra, na tabela T, nós temos aqui em cima, então, o alfa, né, que geralmente é o alfa sobre 2, porque a gente faz o intervalo bilateral, deixando nas duas caudas a metade do alfa para cada lado. E nós vamos procurar aqui os graus de liberdade, que são n-1, no nosso caso 30. Lá embaixo, então, a gente obtém o 2,042. Beleza? Esse 2,042 volta aqui para a fórmula e a gente chega, então, na expressão 175 para mais ou para menos 2,2 centímetros. Então, com 95% de confiança, o intervalo de 172,8 a 177,2 contém a verdadeira altura média dos alunos, né, que formam essa população da qual foi extraída a amostra. Perfeito? Agora vamos fazer um repeteco disso para mais uma variável. Lembrando que essa cadeira é análise multivariada, então tem que ter pelo menos duas variáveis para ter graça. Então vamos lá, agora eu coloquei a variável peso na jogada. A média foi de 80, o desvio foi de 15. Procedendo da mesma forma, chegamos ao seguinte intervalo de confiança, 80 mais ou menos 5,5 kg, que dá um intervalo de 74,5 a 85,5 kg. Se eu fosse representar isso, né, considerando as duas variáveis independentes, se eu fosse representar isso no plano, nós teríamos aqui a variável altura e o intervalo, 172 a 177, e aqui o peso, no intervalo de 74,5 a 85,5. A região de confiança simultânea para as duas variáveis seria um quadrado, um retângulo, né? Um quadrado ou retângulo. Perfeito? Agora vamos dar um zoom. Fica mais claro. Agora ficou quadrado. Então, aqui, ó. Isso acontece, então, quando a gente trata as duas variáveis de maneira independente e simplesmente despreza a correlação que deve existir entre as variáveis. E, nesse caso, vamos combinar que existe correlação entre altura e peso, não uma correlação indireta. Bem, na abordagem multivariada, essa correlação vai ser considerada, certo? E como é que funcionam as regiões de confiança na abordagem multivariada? A distribuição normal multivariada tem uma característica de ter contornos, né, elípticos de probabilidade constante. Né? Essas regiões, então, formam elipses. Um exemplo aqui no plano. Né? Se fosse em 3D, elipsoide, se fosse numa situação, numa dimensionalidade mais alta, hiperelipsoides, certo?
Aqui tem um outro, né, desenho para vocês verem, então, né, como é que a gente iria visualizar um resultado, né, de uma elipse, um elipsoide, como é que eu mostraria esse resultado, como a gente faz nos intervalos de confiança, né? Hiperelipsoides não dariam, né? Então, por isso que quando a gente trabalha no caso multivariado, a abordagem é um pouquinho diferente. É assim, né? Então a gente vai se valer desses contornos de probabilidade constante que existem na distribuição normal multivariada. Por isso que nós estudamos lá no começo, né, nas primeiras aulas, a distribuição normal multivariada. Claro que eu consigo desenhar no máximo a bivariada, né, para ter as duas variáveis e a função de densidade conjunta. Então vamos lá, como é que funciona? Funciona assim, ó. Vocês lembram essa parte aqui é igual à estatística T2 de Hotelling. Essa parte aqui é igual ao cálculo do T crítico, né, da estatística T2. Então, se essa parte for menor ou igual a essa, significa que o ponto está dentro da região de confiança. Certo? Então, se eu calcular e essa desigualdade for verdadeira, eu posso dizer que o valor de μ, que eu estou arbitrando, esse valor aqui, que é o mesmo daqui, está dentro da elipse e, portanto, é um valor plausível para a verdadeira média populacional. Certo? Vamos ver isso na forma de um exemplo. Então, uma amostra de 21 sujeitos levou aos seguintes resultados. Tá? Aqui os resultados. 175 de média de altura, 80 de peso. Essa é a matriz covariância, aqui é a inversa da matriz covariância. Certo? Verifique se o vetor μ0, 175, 80 é plausível. Então, fiz o cálculo, né? Vocês já estão familiarizados com essa parte aqui. Fiz o cálculo dessa parte e deu 0,124,60. E essa segunda parte aqui, o T crítico, deu 7,41. Como 0,12 é menor que 7,41, eu sei que esse valor 175,80 está dentro daquela região de confiança. No caso aqui, a região, né, é uma elipse, porque eu estou somente com duas variáveis. Agora vamos extrapolar um pouquinho, tá? Agora vamos testar se o vetor 180 a 100 seria plausível. Será que se a população tivesse essa média de altura e essa média de peso, essa amostra aqui seria possível de ter sido extraída numa situação assim? Fiz o cálculo, de novo. O T crítico não vai mudar, né? Continua 7,41. E a primeira parte deu 66, bem maior que 7, né? Então, como 66 é maior que 7,41, então o vetor 180 a 100 não é um valor plausível para mim. E assim, então, que funcionam as regiões de confiança no caso multivariado. Poderíamos estender isso para 3, 4, 5 dimensões sem problema nenhum. A conta seria rigorosamente a mesma. Certo? Só lembrando, né, para vocês como é que eu pego o valor da distribuição F, né, para quem não lembra. A F a gente tem várias tabelas. Tá? Aqui eu peguei a F de 5%. No caso da F é 5 mesmo, tá? Porque a F só tem região crítica à direita. Esse tipo de teste. Então, F2,19, como a gente vê aqui, 2,19, 3,52, que é o valor que nós usamos lá na frente. Perfeito? Então, para concluir, né, nós temos aqui um exemplo, né, que mostra que, se nós não levarmos em conta a correlação, nós teríamos regiões de confiança quadrada. Se nós levarmos em conta a correlação, ou seja, se nós calcularmos da maneira multivariada, a gente vai estar fazendo regiões de confiança elípticas aqui, como no desenho. Notem que fica uma parte bem grande fora, né? Todos esses cantos aqui ficam fora. E ela pode ser orientada nesse sentido, elipse, se a correlação for inversa, vai ser assim. Se a correlação for muito alta, vai ser bem magrinha, né? Então, quanto mais correlação eu tenho, mais informação das duas variáveis de maneira simultânea vai estar sendo considerada, né? Eu consigo ser mais preciso no meu cálculo. A gente ganha em precisão utilizando essas regiões multivariadas. Certo, pessoal? Então, 3 recadinhos aí, né? Para a gente, antes de terminarmos, né? Eu vou deixar agora um trabalho T3, na sexta-feira é o dia de trabalho. Então, vou deixar para vocês fazerem amanhã, trabalho sobre as regiões de confiança, enquanto eu preparo o próximo tópico, que é bem mais difícil de explicar do que esse, né? A manobra vai ser bucha. Então, o trabalho T3 sobre regiões de confiança é tranquilo. A prova P1, que já
estava marcada, né? Eu estava olhando aqui no nosso calendário para o dia 3 de abril, já está temporariamente cancelada, tá? Não vai ter prova nenhuma nessa data, a gente nem vai estar ainda, eu acho que com aulas presenciais, quase certo que não. E a terceira, né, coisa é que a fórmula do cálculo do G1, então, provavelmente vai mudar, né? Eu vou fazer algumas mudanças lá, porque eu acho que nós vamos ter que mudar a forma de avaliação. Mas, por enquanto, né, fica valendo esse monte de trabalhos aí que eu vou dando para vocês, que é a forma da gente manter contato. Pessoal, se vocês quiserem aula síncrona, né, ou seja, falar comigo diretamente, por favor, me mandem um e-mail. Digo, professor, eu estou sentindo falta, que daí a gente marca. Eu acho muito difícil dar as aulas assim de maneira síncrona, né? Por isso que eu estou optando pelos vídeos, né? Por questão também da ergonomia e da aparelhagem, tá? Eu não tenho uma aparelhagem aqui em casa, um quadro, algo que eu consiga fazer isso de uma maneira satisfatória. Tá certo, pessoal? Então, era isso e nos vemos aí no próximo vídeo. Não esqueçam do T3. Valeu, tchau, tchau.